Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bom, então a gente já viu e já praticou a expressão dos fatos. Vamos ouvir agora o que são os sentimentos dentro da comunicação. Bom, os sentimentos, eles são o recheio daquilo que a gente está falando. É aquilo que a outra pessoa está realmente interessada em escutar. É aquilo que faz a outra pessoa prestar atenção no que a gente está dizendo. Os sentimentos, eles são tão importantes na comunicação que, apesar da lógica ser fato, sentimento, necessidade e pedido, a gente, toda vez que tiver uma dificuldade para se conectar com a outra pessoa, a gente joga os sentimentos primeiro. Porque a outra pessoa não tem opção, ela é obrigada a escutar. Quando a mãe chora, o filho quer saber o que está acontecendo. Quando a mãe reclama, ele quer sair correndo. Entende? Então, se a pessoa chega e fala, eu estou muito triste, a outra pessoa fala, o que foi? É natural. O sentimento é o que faz a liga entre as duas pessoas. A tentativa que a gente tem de esconder os sentimentos para poupar a outra pessoa é, na verdade, um assassinato da comunicação. Porque o que iria fazer a outra pessoa se conectar comigo e, sabe, eu me sentir ouvido por ela, eu estou eliminando por querendo poupar a outra pessoa, como se ninguém ficasse com raiva, né? Como se ficar com inveja fosse proibido, como se tivesse que ter vergonha de ter medo, entende? Entretanto, quando uma pessoa, por exemplo, que é muito nervosa, muito esquentada, quando ela chega para outra pessoa e fala, eu tô com raiva, é uma bênção. A outra pessoa ela pode olhar e falar, ok, ela está se percebendo. Porque se você não disser, eu tô com raiva, o que você vai dizer? Faz 1000 vezes. E esse 1000 vezes é a mesma raiva. Só que agora a outra pessoa é uma vítima. Quando eu digo, eu tô morrendo de raiva, a outra pessoa está poupada. Ela pode até ter medo do que você vai dizer depois, porque ela está acostumada ao xingamento. Mas se você coloca a sua energia no seu sentimento e não caminha para o julgamento depois, a outra pessoa faz namastê. É muito difícil de visualizar isso no início, entende? Mas só, por enquanto, escuta essas palavras. O sentimento é o que faz a conexão das duas pessoas. Ele é tão importante que nos momentos difíceis a gente tem que colocar os sentimentos primeiro, ok? E agora vem a parte mais interessante. Eu vou cantar uma música, ok? Aí eu quero que vocês examinem o sentimento que vocês vão ter ao ouvir a música, mas vocês não podem dizer o sentimento, vocês só têm que imaginar. Combinado? Ok. Ayi giri nandini nandita medini vishwavinodini nandanute girivara vindhya shirodini vasini vishnuvilasini jishnunute bhagavati he shitikanta kutumbhini bhuri kutumbhini bhuri krute Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shaila Sute Ramyakapardini Shaila Sute. Ok. Então, cada um pensou o sentimento que teve enquanto eu cantei? Não. Foi? Então tá bom. Qual sentimento você teve, João? Não? Não pensou em nada? Alguém pensou no sentimento? Qual? Pensei que a pessoa tivesse a trabalhar e não sei o quê, tipo, no campo, Cansada, ok. Quem pensou alguma coisa diferente? Uma coisa de agradecimento. Agradecimento, se sentiu agradecida, muito bom. Alguém pensou alguma outra coisa? Eu imaginei algo a crescer. Algo a crescer. Ok, muito bem. Então agora eu vou dar um outro exemplo, vou contar uma situação para vocês. Entende?
duas irmãs estão ali, na mesa. Aí uma olha e fala, ela tá esquisita. Aí a irmã fala, aconteceu alguma coisa? Aí a outra, passa o sal. De novo, aconteceu alguma coisa? Passa o sal. Qual o sentimento que vocês acham que a irmã tem? Não fala, só pensa. João. Frustração. É como se a irmã estivesse frustrada com alguma coisa. Alguém mais? Algum outro sentimento? Alguém quer despachar o assunto, quer conversar. Quer ficar isolada, ela precisa ficar sozinha. Ok? Se sente pressionada. Ok? O que mais? Qual outro sentimento? Raiva. Pode ser raiva. Estou com raiva da irmã, pode ser. Pode ser. Vê só, o que eu quero mostrar para vocês com esses dois exemplos é o seguinte. A mesma situação para pessoas diferentes geram sentimentos diferentes. De novo, a mesma situação para pessoas diferentes geram sentimentos diferentes. O que significa que a gente nunca sabe o que uma pessoa está sentindo, a menos que ela conte. Isso é muito importante de entender. A base da comunicação é esse fato. Eu não tenho como saber o sentimento do outro a menos que ele conte. E é por isso que a gente tem que se comunicar. Não adianta eu presumir. Você sabe muito bem. Ah, ela está zangada. Imagino, né? Sei que você está com raiva. Todas essas frases são matadoras de relacionamento. Sei que você está sofrendo. Você não sabe que eu estou sofrendo. Quem está sofrendo sou eu. Como é que você sabe que eu estou sofrendo? Ah, porque o seu pai não sei o quê, quando você era pequeno. E não é assim que se fala sobre sentimentos. O que você está sentindo é o que você pode dizer. E você está querendo entender o que a outra pessoa está sentindo. Então você vai perguntar para ela, você está sentindo tal coisa? Se ela disser que sim, ok. Se ela disser, não é exatamente isso, não é exatamente isso. Tem um outro sentimento. E você tem que achar qual é o outro sentimento. Então o princípio da comunicação é esse jogo entre as duas pessoas de sintonizar o sentimento. Eu sinto uma coisa, às vezes nem eu sei o que eu estou sentindo. Aí outra pessoa pergunta, você está com medo? Não, não é medo não. O que é? Não, estou com um sentimento esquisito em relação a isso, eu não sei o que é. Você não quer ir almoçar? Não, eu até quero ir almoçar. Aí você vai pressionando, sabe, vai perguntando, aí você faz um teste. É porque o seu pai está indo? Não, não é porque ele está indo, mas ele também não me perguntou se era para ele ir. Ah, ó, começou. Você está achando uma coisa. Se ele tivesse perguntado, estaria tudo bem? Não, eu acho que ia ser diferente, mas simplesmente eu estou indo, ele nunca foi a nenhum evento meu, não é estranho? É, mas e qual o problema? Sei lá, não, né? Ele sempre foi uma pessoa meio antissocial, de repente ele vai num evento assim de trabalho, né? Sabe, sei lá o que ele vai dizer. Você está com medo? Aí a pessoa às vezes, eu tenho medo. Eu tenho medo dele dizer alguma coisa que me coloque numa situação difícil, eu acho que é isso. E eu não estou sentindo confiança de que ele vai estar bem. Porque se ele tivesse falado comigo normalmente, tudo bem, agora eu estou indo lá, já não sabe o que está acontecendo. Né? Então, você chega até o sentimento. A conversa entre as duas pessoas é realizada para um chegar até o sentimento. Um ajuda o outro até chegar no sentimento. Assim acontece entre pai e filho, entre casal, entre amigos. Eu estou botando meu sentimento na mesa, às vezes não é o sentimento real, e a outra pessoa vai até me ajudar a ver que não é aquilo que eu estou sentindo realmente, e vice-versa. Então, a troca de sentimentos é aquilo que tem de mais humano entre as duas pessoas. Para cada pessoa é diferente. Bom, qual que é a armadilha quando a gente está falando de sentimentos? A armadilha é o seguinte, para a gente não falar os sentimentos, a gente usa particípios. Particípios tem em português, né? O enganado, né?
Como que você está se sentindo? Eu me sinto um idiota. Idiota não é um sentimento, não está na lista de sentimentos. Isso é um julgamento. Como você está se sentindo? Enganado. Enganado não é um sentimento. Isso é um fato. Fulano falou tal coisa, mas fez outra coisa. O que você está sentindo? Raiva. Só que em vez de falar raiva, o que a gente diz? Enganado. E obviamente a outra pessoa não tem como se conectar conosco. Então vamos descobrir quais são os sentimentos? Né? Vamos fazer uma lista de sentimentos? Sentimentos negativos, vamos lá. Sentimentos que a gente... Raiva, o que mais? Medo. Frustração. Ódio, eu tinha pensado nesse agora. Ódio. Inveja. O que mais? Culpa. Ressentimento. Depressão também é um sentimento. Ansiedade. Nervosismo. Medo a gente já falou, mais medo. Tristeza. Né? Estou triste. Mal é um sentimento? Não. Mal não é um sentimento. Como você está se sentindo? Não estou me sentindo mal. Eu estou me sentindo muito mal agora. Mal não é um sentimento. Mal significa, eu não vou contar para você o que você está me sentindo, vai embora. Como você está se sentindo bem? Bem não é um sentimento. Não existe na lista de sentimento bem. Quando uma pessoa está com raiva, ela está mal. Quando ela está com inveja, ela está mal. Quando ela está triste, ela está mal. Mal não é um sentimento. Insegurança não é um sentimento. Não é, porque insegurança é um fato que você está analisando uma situação. Né? Sentimentos não têm conexão com objetos. Pensa bem, tipo assim, eu sinto medo. Todo mundo sabe o que é o medo. Sinto medo. Agora eu não posso me sentir inseguro que a luz vai cair na minha cabeça. Não, isso é uma outra coisa. É uma junção de fatos, de coisas. Tem um peso em cima da minha cabeça que pode cair. É um julgamento. Eu estou sentindo medo. Todas as outras coisas são só uma descrição de algo que está acontecendo ali. Então, bem e mal não são sentimentos. Insegurança não é sentimento. Roubado não é sentimento. Tudo que termina com particípio em geral não é sentimento. Mas a gente costuma dizer, né, como um sentimento porque a gente imagina o que a outra pessoa esteja sentindo. Mas é uma grande armadilha, porque a gente não sabe de verdade o que a outra pessoa está sentindo. Então a gente quer evitar todos os particípios, todos os julgamentos, o bem e o mal. A gente quer falar dos sentimentos. Vamos ver os sentimentos positivos. Amor, alegria, felicidade, o que mais? Satisfação, estou satisfeito. O que mais? Radiante, euforia, o que mais? Estou contente, o que mais? Mais sentimentos positivos. A gente foi muito mais negativo do que positivo. Paz. Paz, estou sentindo paz. Estou em paz. Né? Quando você fala para a pessoa, o que você está sentindo agora? Agora eu estou sentindo uma paz. Todo mundo entende o que a pessoa está sentindo. Você está comunicando um sentimento. Tranquilidade. O que mais? Animação. O que mais? Empolgação. O que mais? Vamos vocês, né? Saudável. Ah, tá. Saudável? Saudável? Ah, de saúde? É um fato, né? Quando o corpo está saudável, né? Oi? Entusiasmada, com energia, né? Saudade? Sim, saudades. Depende, né? Sinto saudades. Muito bem, então esses são os sentimentos. Então, tem uma outra coisa importante sobre sentimentos que, assim,
quando eu vou expressar esses sentimentos, muitas vezes a gente quer botar uma palavra, mas a gente não sabe exatamente o que a gente está sentindo. Então, para explicar sentimentos, metáforas são úteis. Então você pode ajudar outra pessoa a entender o que você está sentindo, dando a ela uma ideia. Tipo, eu sinto uma pressão em mim. Né? Eu sinto uma pressão. Sinto uma pressão, qual o sentimento que essa pessoa está tendo? Uma angústia, uma ansiedade. Pode ser. Né? Então, você pode falar o que você está sentindo e depois preencher, dar mais descrição nesse sentimento com metáforas. Quanto mais detalhado for o sentimento, mais efetiva é a comunicação do sentimento. Quanto mais resumido for o sentimento, menos comunicação existe nesse diálogo. Quanto mais detalhado, mais efetivo. Tanto o positivo quanto o negativo. Então, quando eu estava voltando do Brasil, conto sempre essa história. Um amigo meu me recebeu na casa dele, depois eu arrumei uma casa, fui morar lá nessa casa. A casa não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. Aí ele viu e falou, poxa, não tem fogão, não tem geladeira? Eu falei, pois é, tô chegando. Aí ele, olha, eu vou trocar meu fogão, vou comprar um fogão novo essa semana. E a gente não cozinha muito, você não quer ficar com o meu fogão logo? Que eu depois compro outro? Aí eu falei, olha, mas tá bom, né? Que ótimo. Aí você pega o fogão, põe em casa. Agora, como que você agradece? Imagina, tem que saber agradecer. Como que você está se sentindo dele ter dado o fogão? Grato. Então, André, estou muito grato por você dar o fogão. Tchau. Não é suficiente. Nesse caso, porque ele deu um fogão. Se ele tivesse dado, né, um número de telefone, muito grato. Ele deu um fogão, ele fez uma coisa... Ele requer uma expressão de sentimento mais detalhada para a pessoa se sentir agradecida, senão não tem agradecimento. Então, o que você vai dizer? Essa seria nosso caminho normal. A gente que gostaria de dar alguma coisa de volta para outra pessoa. Não faça isso. Porque é uma troca. Você está estabelecendo para outra pessoa, você está se desconectando da outra pessoa. Tipo, você me deu o fogão, vem cá que eu vou fazer uma janta para você. Detalhe, eu falei isso para ele, sabe o que ele disse? Não, porque ele é um bom amigo. Eu não te dei o fogão para você cozinhar para mim. Aí eu falei, nossa, comunicação, né? O cara é bom. Né? Porque a gente quer agradar a outra pessoa. Só que em vez de dizer como a gente se sente, o que a gente quer fazer? Dar alguma coisa para outra pessoa. Não. Como que a gente se sente? Imagina, cada um se sente diferente. Então imagina como você se sentiria para a gente fazer essa frase. Fica contente. Ficou contente. E por que você ficou contente? Porque tinha uma necessidade de um fogão, porque a casa não tinha fogão, e de repente, sem estar à espera, alguém tem um fogão e que se disponibiliza a dar-me esse fogão, aparentemente sem esperar nada em troca. Uhum. E, portanto, eu fico contente porque... E como que você fica contente? Dá uma metáfora. Uma metáfora? Uhum. Fico contente. Não. Alguém pode ajudar ela? Eu talvez ficava contente também, feliz, e já dizia para o que eu podia fazer com este fogão, assim, explica dizer desta maneira, eu agora vou fazer meus bolos, coisas assim, ok, assim. Isso, mas vamos ter que melhorar o sentimento. Sentimento. Um abraço ajuda, mas vamos tentar verbalizando. Mas é muito importante. Vamos lá, João. Contente como? Então vamos supor o seguinte: o amigo deu o fogão, ok? Aí você falou muito grato, cozinho pra ti semana que vem. O cara se sente meio assim, você fica meio culpado, você fala, não, eu tenho que ir lá agradecer. Aí no dia seguinte você bate lá de novo. André,
você me deu esse fogão, mas eu não senti que eu agradeci direito. Aí ele fala, diga. Aí você diz, olha, eu estava com tanta coisa na cabeça, né? Eu estava chegando em casa e ao mesmo tempo não tinha parado para realmente pensar sobre tudo isso que aconteceu, mas diante de todas essas confusões que eu estou passando, que a minha vida parece que está dentro de um liquidificador, né? Porque é tanta coisa acontecendo, tanto problema para resolver. E dentro desse liquidificador, ter a oportunidade de sair dessa confusão por um segundo e receber um carinho de alguém, como você fez pra mim, é algo que, tipo assim, me deu um alívio. Tipo, eu respirei em paz. Ontem à noite, quando você me deu esse fogão, e depois que você foi embora, eu fiquei olhando e falei assim, caramba, né? Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Eu pensei pra mim mesmo, eu tenho um amigo. Né? E eu quero que você saiba que isso fez muita diferença pra mim. É outro agradecimento. Outro. Você está substancializando o que você está falando com a sua emoção. Entende? Eu posso dizer o que eu vou fazer com o fogão, com não sei o que, tudo isso, mas isso tudo é racional, não é emocional. A gente precisa botar um recheio emocional. Fazer a pessoa entender o que eu estou sentindo. Eu estava num liquidificador. É uma metáfora. Todo mundo entende. Eu estava num liquidificador, não conseguia nem pensar, não conseguia nem te agradecer. De repente, depois que você foi embora, eu parei e pensei, eu tenho um amigo. É muito poderoso isso. A gente tem que aprender a fazer. Então, quando eu expresso um sentimento, eu quero preencher esse sentimento. Dar o detalhe do que eu senti realmente. Sabe? Como que eu estava naquele momento. E quando for negativo? Também. Eu não vou só quando for positivo. Quando for negativo, eu também tenho que preencher. Aí a comunicação, ela é efetiva. A outra pessoa entende. Sentimentos, eles são... Toda a causa de um sentimento é um fato mais uma necessidade. Isso é outra coisa muito importante de se saber. Pessoas não causam sentimentos. Pessoas são alvos do nosso sentimento. Sentimentos são causados por fatos e necessidades. Duas pessoas emprestaram a impressora. Uma tem uma necessidade por respeito que a outra não tem diante do vizinho. Uma fica com raiva porque se sente desrespeitada. A outra acha engraçado ela não devolver a impressora. Achei, de verdade, vai ter alguém que vai achar engraçado. Tipo, como é que pode até agora não devolver? Um vai ter dificuldade de ir lá pedir. Outro vai até se divertir, sadicamente, de ver a outra pessoa sofrendo, enquanto você pergunta, e aí fulano, já terminou de usar? Porque as necessidades, os sentimentos das pessoas são completamente diferentes. E tendo isso em vista, a gente, quando estiver se comunicando, a gente vai sempre evitar essas frases, eu te entendo, eu sei o que você está passando. Porque elas não são frases de duas pessoas tentando entender o sentimento um do outro. Geralmente a gente usa essas frases para sair do sentimento. André, muito obrigado. Olha, ontem eu sei, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Em outras palavras, não me conta a sua emoção, eu não quero saber. Eu quero ficar aqui, você fica aí. Não. A gente nunca diz eu sei. Quando uma pessoa está expressando o sentimento, a gente espera, sem falar nada, até o final. Para dar oportunidade, porque é difícil para uma pessoa expressar o sentimento dela. E se ela está falando, você fica esperando. Olha no olho dela, espera. E ela vai construir. Se ela tiver dificuldade, você pergunta. Você estava com medo de eu não te devolver a impressora? Não, sei lá, o que foi o problema? Você pergunta, você questiona, instiga essa conexão entre as duas pessoas. Sentimentos têm posições físicas. São memórias do corpo. Então, o menino foi ameaçado. Quando ele é ameaçado, o coração dele bate mais rápido. O corpo se prepara para uma defesa. O cérebro cria uma memória do funcionamento do corpo. O coração batendo. Próxima vez que ele se sentir ameaçado, que a ameaça surgir,
ele tem a memória do sentimento no corpo dele, apesar do coração não bater mais rápido. Ele tem a memória. Sentimentos são memórias físicas, de mudanças fisiológicas. Eles têm um lugar dentro do corpo. Por isso a gente nunca, como é que se diz? Se engana o que é um sentimento e o que não é um sentimento. Sentimento não tem a ver com ninguém. Não tem a ver com uma situação, com uma pessoa. Medo. Medo é medo. Ponto. Toda vez que o sentimento é transformado numa conexão com alguém, ou num julgamento sobre alguém, obviamente eu posso notar logo ali que aquilo ali não é um sentimento. Então, enfim, eu queria gastar um tempo inteiro só falando sobre sentimentos para a gente entender o que é o sentimento. E eu vou fazer uma pequena pausa e a gente então vai fazer um exercício sobre sentimentos, tá bom? Om Shanti Shanti Shanti.